Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para meditar num versículo bíblico, juntamente com você. Eu sou Esaú e gostaríamos de ver também a sua opinião aí sobre esse versículo que eu vou colocar aqui e juntos nós vamos aqui aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. É sempre bom, né, falarmos, dedicarmos às coisas santas, e aqui tem um texto que nós precisamos esmiuçar ele para entender melhor qual é o significado sobre esse tema que eu vou colocar aqui. Eu vou falar sobre provações, sobre aflições, e eu gostaria que vocês acompanhassem aí. Nós aprendemos que, e ouvimos muito também sobre a questão de não veio sobre vós, Deus não dá, melhor dizendo, Deus não dá provação além do que você possa suportar. Quantas vezes nós já ouvimos isso aí? E a base que geralmente as pessoas usam para esse texto aí vai estar em 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 13, que diz assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape para que possa suportar. Irmãos, tem que ficar muito claro isso aqui, que isso aqui não é prova, tá? Isso aqui é pecar. Isso aqui, ó, Deus, ó, não veio sobre vós, ou seja, pecado algum que não seja humano, né? Mas ainda que você está perto de pecar ali, Deus envia o escape. E o texto enfatiza aqui a questão de pecar. Deus não tenta ninguém a pecar. Não existe isso, tá, irmão? Agora, provação, Deus nos traz provações para testar nossa resistência, sim. E Deus, ele prepara algumas provações, algumas lutas que nós temos que passar por ela para ser aprovado. Então isso é inevitável, então isso fica claro. Então esse versículo aqui, irmãos, que nós tomamos por base aqui, que não veio sobre vós tentação senão humana, essa tentação é clara, que está falando aqui que não veio sobre vós pecado que não seja humano, né? Ou seja, eu sou tentado a pecar, mas tudo isso é humano. Deus não me tenta, ele não me testa para ver se eu vou pecar ou não. Não existe isso aí. Aí o que eu quero enfatizar com os irmãos é 2 Coríntios já, né? Paulo também escrevendo, só que aqui no primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo 8, diz assim, ó: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que poderíamos suportar, de modo tal que até a vida desesperamos, ou seja, perdemos a esperança até de viver, porque a luta que veio ali, ela era além do que nós podemos suportar. Estou com algumas versões aqui, estou com algumas bíblias abertas aqui, para melhor explanar isso aí. Quem vai ler isso aqui, quem vai ver esse contexto aqui, vai perceber que aqui é luta, isso aqui é provações, isso aqui é o cotidiano do crente, né? No dia a dia ali, você vai passar por provações, sim. E nossos pastores mais antigos, eles sempre trabalharam a ideia de que nós vamos orar e vamos ver o que Deus vai fazer. É lógico que o nosso dever como representante de Deus, o nosso dever é fortalecer essas pessoas. É fortalecer, orar, falar, irmãos, nós vamos orar para que tudo dê certo. E uma coisa que é interessante, que a gente às vezes interpreta mal também, é que se eu for orar aqui para Deus fazer a obra numa situação, vamos falar de uma pessoa que está acamada, que está doente, e vou colocar dessa forma: eu vou orar aqui para Deus resolver isso aí. Vamos dizer que a pessoa, a gente ora, faz campanha de oração e aquela pessoa morre. Deus resolveu, irmãos. Foi uma forma de Deus resolver. A pessoa restaura a saúde, Deus resolveu. Então, às vezes a gente pensa, porque morreu a pessoa e Deus não ouviu a oração. Não, a vontade de Deus era para que a pessoa, aquela doença, talvez era uma ponte para conduzir ela ao céu. No contexto que Paulo está usando aqui, ó, deixa eu caçar uma outra versão, ó. Estou com a apologética aqui, ó. Eu estou aqui com a Andrews, ela é uma Bíblia, ela é adventista, mas assim,
tem muita coisa boa para extrair, né, daqui. Então, e estou aqui com a de estudo pentecostal também. Eu vou ler aqui na Andrews, aqui, ó, o capítulo 8, que eu li com os irmãos, que Paulo vai colocar: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Então, a luta aqui no texto, a luta que ela veio de uma forma que era além do que o pessoal podia suportar. E você pode ver isso aqui também, que é o que eu quero trazer para os irmãos aqui nesse vídeo, é que esse negócio assim, que não vem luta para você que você não pode suportar, isso não é o que a Bíblia diz, né? Embora a gente vê muitas pessoas utilizando isso aí, mas eu nem vejo que peca por falar nisso. Mas o que a Bíblia realmente diz é que a provação ela vai vir. E nós que somos crentes, nós somos provados no sentido aqui de provação e não de tentados, tá? A tentação é nossa, a tentação não é de Deus. Então é tanto que o diabo que foi lá tentar Jesus, né? E Jesus ele não tenta ninguém. O versículo 9, ó: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós e assim no Deus que ressuscita dos mortos. Então, ou seja, Paulo chegou a uma conclusão aqui, que aquela situação que ele estava vivendo era para mais uma vez ele ver que ele não era nada. Ou seja, que nós não somos nada. A hora que a gente pensa que está bem, já está ruim. Então ele fortalece essa confiança em Deus. O que Paulo leva a pessoa que é fortalecer essa confiança em Deus, que ele vê que não era nada. E aquela provação que quase os matou, que era além do que ele podia suportar, fez ele entender que quem é alguma coisa é Deus. Olha o 10, para nós concluirmos, para vocês verem que aqui é o contexto, para vocês entenderem perfeitamente que o texto ele tem que ter contexto para nós compreendermos da melhor forma. Olha o que diz, ó: no qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ou seja, não fique equivocado com esse texto, porque o que ele está dizendo aqui é que Deus, ele se livrar, beleza. Se não livrar, é Deus. É Deus que comanda a nossa vida. Porque ele falou que foi uma tribulação além do que ele podia suportar. E ele não está falando que Deus vai livrar. Ele está dizendo que, ó, no qual nos livrou. Ele estava dizendo assim, ó, dessa aí nós livramos. No versículo 10 do capítulo 1 de 2 Coríntios. No qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Ou seja, ele está deixando muito claro que ele espera ser livre, né, de outros tantos quanto essa, mas ele não garante. Está falando, não, eu posso passar por tribulações que eu não sobreviva. Eu posso passar por lutas que eu não sobreviva. E o que eu quero dizer para os irmãos, não é para você chegar na casa de uma pessoa enferma e falar, ó, irmão, tem luta que não é para sobreviver. Lembra quando Jesus falou para as irmãs de Lázaro, falou, ó, essa provações não é para morte. Mas a pessoa não morreu. Então, porque ele sabia que ele ia ressuscitar, mas você viu que aquela ali era para morte? Aquela luta ali, no caso ali, foi além do que Maria e Marta podiam suportar, porque morreu. Mas Deus queria fazer algo grande. Mas nem sempre Deus vai ressuscitar, ou nem sempre Deus vai curar. Então nós precisamos ter maturidade para entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ainda que a pessoa desfaleça, morra, é uma ponte para ir para o céu. Comenta aí algum texto que vocês querem que nós comentamos, que nós falamos aqui. Mas nosso intuito aqui é mostrar para os irmãos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Lembra de Paulo? Paulo ele tinha um espinho na carne. Era algo que Deus não tirou dele. Então tem coisas que não vai cessar. Então aí você vai dizer, mas e essa luta, ela é demais para mim. Eu falo assim, não, minha graça te basta. Então é algo ali que talvez a pessoa pode colocar dessa forma também. É algo que eu não posso suportar. Mas ainda que uma luta que você não possa suportar ela e você esteja na presença de Deus, ela vai servir de ponte para te conduzir ao céu. Lembrando sempre que você vai falar com a pessoa, você vai confortar, você é uma pessoa para confortar, você é um apaziguador. Você não vai chegar na casa da pessoa e, a menos que Deus manda dizer, mas dificilmente isso vai acontecer,
Você vai chegar na casa da pessoa e falar, põe tua casa em ordem e que morrerás e não viverás. Geralmente você vai ali para fazer uma oração, para dar um consolo, né? Porque às vezes a sua presença ali, juntamente com a oração, aquilo ali já dá uma melhorada na saúde da pessoa, já dá uma melhorada naquela aflição, naquela luta da pessoa, né? Então, nós temos que ter essa sabedoria de nos apresentarmos e de forma que nós sejamos representantes de Deus e não uma pessoa que foi ali para deixar a pessoa pior ainda. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Qualquer coisa, comenta aí, deixa aí sugestões aí que nós estaremos aqui voltando aí aos nossos vídeos curtos aí, gravando aqui as explicações para os irmãos. Amém? Deus abençoe.